Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 2 do módulo 10. E nesta aula nós vamos falar sobre diagnóstico. O tema da aula é documentar as operações, faça um diagnóstico. Então, está relacionado com o quê? Agora eu vou começar a definir, no capítulo, na aula anterior, nós vimos lá critérios para escolher a máquina. Agora você escolheu a máquina. Então, o que você vai fazer agora? Você vai começar a observar. É o primeiro passo aí da metodologia. Passo 1, documentar as operações, diagnóstico. Então, já vamos começar dizendo o seguinte. Primeiro, descobrir quais as causas básicas da ineficiência do setup. Esse é o objetivo, né? Qual é o objetivo dessa aula? Documentar, ou seja, observar, anotar as operações envolvidas no processo de setup. E filmar um setup típico para analisar com calma depois, né, as ações. Porque às vezes só observando a gente deixa de observar e deixa de perceber, aliás, algumas coisas durante o setup. Mas com a filmagem não, com a filmagem é interessante que dá para a gente ver mais coisas, né? Não sozinho, inclusive, com a equipe, enfim. Nós vamos ver isso nesse passo, que é o passo de documentar, de entender as operações de setup. Mas, em primeiro lugar, precisamos entender quais seriam as causas básicas do setup, né? Por que geralmente o setup, muitas vezes, em muitos lugares, ele é longo? Bem, porque muitas vezes a mentalidade é voltada para a produção em longa escala, ao volume e não à flexibilidade. Então o que acontece? Embora hoje seja um negócio meio raro de ter lotes muito grandes, mas algumas empresas ainda ficaram com aquela mentalidade, né, do setup. Então não evoluiu nisso, não evoluiu mentalmente. Então na maioria das empresas hoje são lotes muito pequenos. E lotes muito pequenos, setups maiores, você vai ter uma grande perda. Às vezes o pessoal acaba gastando parte do material durante o acerto, sendo que ele tinha que fazer poucos quilos, né, ou poucos metros quadrados ali de rótulos, por exemplo, ou de filme, produção de filme, metros lineares em filme. Então é visto o seguinte, o setup é um mal necessário. Tem que fazer o setup, é isso mesmo. Então é uma conformidade, um conformismo com isso, né? O que é ruim, porque acaba deixando com que a equipe não preste atenção de que possa melhorar. A outra possível causa, o setup não é visto como atividade rotineira, e sim como algo fora da rotina, que deve ser executado em separado por pessoal especializado, ou pelo auxiliar, ou pelo ajudante da máquina. Então, às vezes acontece do operador, na hora do setup, ele falou, opa, setup, tranquilo, agora é minha hora de folga. O que eu vou fazer? Vou no banheiro, vou sair, vou passar na outra máquina, falar de futebol com os amigos ali, e assim por diante. Percebe? Então, olha só, que interessante. Então, o setup ele não é visto como algo na rotina, mas como algo fora da rotina. A preocupação no passado era com velocidade de máquina, vamos supor. Não tem problema, eu fiz um setup muito alto. Mas em compensação, eu coloco a minha máquina em alta velocidade e recupero o tempo perdido, né? O tempo que você perdeu, você não recupera mais, né? O tempo, ele é um bem precioso. A gente não recupera o tempo que perdeu. Uma vez perdido, perdido para sempre. Desconhecimento do serviço seguinte por parte do operador. Olha, quantas vezes o operador está terminando aquele serviço aqui. Qual que é o próximo? Não sei. Preciso perguntar para o pessoal do PCP. Preciso perguntar para o supervisor. Então, é comum isso acontecer. A gente pode achar, talvez se você é novo no ramo, ou se talvez isso não acontece na sua empresa, acredite, é muito comum acontecer, o operador está lá na máquina, está terminando aquele serviço, ele não sabe que serviço vai entrar na sequência. Isso é realmente ruim. As operações de setup são confusas e misturadas com outras atividades. Por exemplo, especificações não são claras na OP. Que especificações são essas? Diversas especificações. Desde formatos, né, largura, marca da fotocélula se vai ter, se é impressão interna ou externa, no caso de flexíveis, que tipo de corte vai ser, qual é o número da faca que vai usar para fazer o corte lá no caso de rótulos, etiquetas. As ferramentas e os dispositivos não estão em condições apropriadas. É outro fator também, né? Então as ferramentas não estão em condições. Escalas graduadas, ilegíveis, né? Você fala, não, você está brincando, mas é possível? Sim, muitas vezes é isso que acontece.
O operador não tem as ferramentas, ou porque, não importa a razão, porque perdeu, porque sumiu, porque desgastou. O fato é que muitas vezes ele precisa de uma coisa, de uma ferramenta, e que não tem essa ferramenta. As atividades também que independem da paralisação das impressoras não são executadas preliminarmente. Então ele sai a cata de ferramenta durante o setup, ele vai para uma máquina pedir uma ferramenta. Estou cansado de ver isso. Cansado, sério. Eu faço filmagens há muitos anos. A primeira filmagem que eu fiz de setup foi em 1996, numa empresa grande, lá de São Bernardo, já nem existe mais, né? Então, é, a empresa era Shelmar. E veja só, fizemos um trabalho de setup na época lá, e é onde você via muitas coisas erradas naquela época que o pessoal não conseguia consertar. Agora, depois disso, escalas, ou melhor, essa paralisação que acontece, não são executados preliminarmente. Você quer ver uma coisa curiosa? Principalmente em banda estreita. O que acontece comumente é o operador ele tem que ele mesmo fazer a colagem do próximo serviço. Isso é uma coisa comum de acontecer. Então, é claro, a empresa tem que julgar se vale a pena, por exemplo, pagar alguém ou ter um montador, um colador de clichê. Agora, se eu fosse o dono da empresa, eu ia lá colar clichê, sinceramente, dependendo da necessidade, da correria, porque imagina só, acontece muitas vezes. O operador, na verdade, de banda estreita que eu estou falando, né, máquinas pequenas, você já sabe que é banda estreita, são máquinas pequenas, para fazer rótulos e etiquetas, muitas vezes é ele que faz o acerto, claro que imprime, mas é ele que faz a colagem dos clichês e é ele também que prepara a tinta e acerta a cor. Né? Eu entendo que a empresa às vezes é pequena e não tenha condições, mas o que é possível fazer? Olha, é possível fazer muita coisa, realizar muitas coisas com pouco recurso, tá bom? Quero ver, dar exemplos nas próximas aulas para você. A outra coisa, peças e componentes estão perdidos ou esquecidos, não sabem onde está. Então o serviço terminou, vai entrar aqui agora. Uma coisa comum em banda estreita são facas de meio corte, que tem aquela que faz o esqueleto, enfim, sabe como faz aqueles cilindros ou magnéticos, né, que são colados em cilindros magnéticos, não importa. Às vezes é tão bagunçada a fábrica, ele não consegue achar a próxima faca do próximo serviço. É uma loucura. E falta de meio de transporte. Às vezes a bobina é pesada demais, ele não consegue transportar. Então ele fica esperando que alguém traga para ele, porque ele também não consegue carregar aquilo lá. Só que o carrinho está ocupado, ou está quebrado, ou a pessoa não está disponível. Se é uma empresa grande que tem empilhadeira, a empilhadeira está em outro local, não trouxe ainda a bobina para próximo da máquina. Então olha só, enfim, as operações que poderiam ser feitas antes não estão alinhadas. Então se perde muito tempo no momento do setup, na hora X, né, que o pessoal fala o momento exato ali, na hora H, como se diz, né, de fazer isso. Acesso difícil à área de trabalho, aos pontos de ajustes, proteções permanentes, soldadas, parafusadas e assim por diante. Tem máquina que é muito difícil, máquinas engrenadas mais antigas, é muito parafuso para você fazer troca de cilindro, fazer troca de anilox, e eu sei que essa é uma realidade de muitos de vocês que está fazendo o curso aqui. Os ajustes e verificações inadequadas. Então, ações possíveis de serem evitadas e calços de nivelamento. Você já viu isso? Talvez você já tenha calçado, né? Máquinas de banda larga, por exemplo, onde você teve que colocar uma lâmina no lugar do casquilho, porque o casquilho onde roda ali, os cilindros está desgastado, então ele está meio inclinado, ou o próprio cilindro está ruim, está com as pontas tortas, então você tem que compensar. Então você perde muito tempo ali. Outra coisa também que, na minha opinião, é um ajuste ou verificação inadequada ou preparação inadequada é ficar calçando dupla face, né? Ou o verso do clichê. Então você faz a colagem do clichê, mas aí você fica calçando com dupla face mais rígido nas áreas chapadas, para que imprima melhor áreas chapadas na combinação do mesmo clichê que tem retícula fina, né? Você coloca um calço debaixo desses aí. Então, isso aí para mim é um atraso também, é uma perda de tempo. É claro que muitas vezes é feita antes da troca do serviço. Às vezes não. Às vezes é na troca. Por quê? Porque às vezes não tem um cilindro de repetição. E o serviço que vai entrar em máquina, ele vai usar, é que a gente fala aqui, bate formato, né? Ou seja, é o mesmo formato do serviço que já está rodando. Então talvez o PCP não percebeu, ou por causa da urgência do serviço, ou seja lá por que seja,
O cilindro está em máquina, mas ele tem que, agora separou a máquina, tem que descolar e colar tudo de novo no mesmo formato. Falta de foco por parte da engenharia de métodos, né, ou engenharia de processos. É óbvio que você fala, eu disse que isso é palavra do outro, né? Tem muitas empresas que não tem, não vou dizer que é luxo, não, eu acho importantíssimo. Empresas que é possível ter engenharia de processo, né? Que são pessoal que fica olhando para o processo, mas às vezes a engenharia, quando tem, ela fica se limitando ao quê? A especificar parâmetros, mas não define o roteiro das atividades de preparação, que seria extremamente útil. Falta de método na sequência do trabalho de setup, né? Então fica na tentativa e erro, não tem método, cada um faz o seu jeito, tem operadores até que se sai bem, mas mesmo aquele operador que se sai bem, ele não tem algo metódico, né? Ele é mais esperto, vamos dizer assim, para a hora da troca. Falta de habilidade na operação de setup, então precisa de treino nessas horas, assim como aquela analogia que a gente viu na aula anterior do pit stop, né? Pit stop eles treinam incansavelmente. No momento do pit stop, que seria o nosso setup ali, todos estão muito bem preparados. Bom, Eudes, você falou de filmar, então como é que a gente pode fazer essa filmagem? Bem, tem algumas dicas importantes, por exemplo, você pode usar o celular para fazer a filmagem. Porém, o ideal é baixar a resolução, senão ele vai comer toda a memória do seu celular. O celular é uma boa forma de fazer. Hoje está mais fácil, né? Você fazer filmagens com o celular. Aliás, os celulares dão ótima qualidade de imagem. Porém, eu sugiro para você fazer uma filmagem com baixa, entre aspas, baixa resolução. Mesmo a baixa resolução, porque o objetivo não é ver nada bonito, ou de ficar uma filmagem maravilhosa, bonita, né? O objetivo é você enxergar o processo. Então você não precisa de uma alta resolução. E pode ter certeza, se você levar muito tempo, um setup levar 1 hora, por exemplo, ele vai comer toda a memória do seu celular, por mais memória que tenha o seu celular, se tiver numa alta resolução que não precisa. Às vezes o celular filma em alta resolução e não tem necessidade. O ideal seria então aquelas câmeras fotográficas, né, que hoje já está sendo descartadas, tal, mas elas funcionam muito bem. Você consegue regular ali a resolução dela e elas têm boa capacidade para fazer então a filmagem. Outra coisa importante como dica é que a câmera do computador pode ser usada também. Eu uso aqui, por exemplo, uma câmera no meu computador para fazer anexada ao meu computador. E poderia também, você pode usar a própria a câmera que está no seu laptop, por exemplo, para fazer essa filmagem. Ela não é de boa resolução, mas como eu falei, eu não preciso de excelente resolução para isso. A resolução que eu consigo enxergar o processo já é mais suficiente. Se você tem dúvida quanto a isso, pede para o TI, você pode usar programas de captura de tela, que é o que eu uso aqui também para fazer as filmagens. Então, existem vários programas para se fazer isso. É simples, você baixa um programinha lá, se você não conhece e tiver alguém na sua empresa ou tiver o departamento de TI, eles podem ajudar você. O ideal também é você posicionar a câmera estrategicamente e fixa. Um problema às vezes da filmagem é que a pessoa fica com a câmera... Não tem problema às vezes você andar com a câmera para certas posições. Você tira daqui e continua filmando ou segue alguém, né? Eu já fiz isso várias vezes em setup. E você acaba fazendo a filmagem ali, enfim. Só que às vezes você fica segurando a câmera. Primeiro, você vai cansar de ficar segurando. Então é ideal você comprar um tripézinho simples, é baratinho. Ou você compra um tripé aí por 8, 10 reais para celular e você coloca numa posição em algum lugar e fica ali do lado, claro, né? E fica vendo. Outra coisa, não se preocupe com o som. Geralmente o som é horrível, é um barulho de máquinas, tal, não sei o quê, mas também não interessa a gente ouvir o barulho lá. Tanto é que o som depois você pode retirar na edição, se você for editar, por exemplo, esse vídeo aí. Eu costumo editar, mas eu tenho habilidade para isso, tenho pessoas da minha equipe também de trabalho que fazem edição hoje de vídeos para mim, tá? Provavelmente não é o seu caso, mas você pode, hoje mesmo com o celular é possível editar, né? Certas partes você corta, enfim, porque também você talvez não queira ficar 1 hora avaliando o setup. Pode ser, seria até uma boa, mas muitas vezes não, você pode resumir o setup, né? Eu costumo resumir muitas vezes o setup para aqueles pontos chaves que a gente precisa. Outro detalhe é o seguinte, filme 2 ou 3 setups, não apenas um, mas filme uns 2, 3 setups de turmas diferentes na mesma máquina. Lembrando que o objetivo é focar em máquinas específicas ou numa máquina específica para começar. Do meu ponto de vista, se você está começando um trabalho agora de implantar uma metodologia de setup, comece por uma máquina modelo.
que tem aqueles critérios que a gente já viu agora há pouco, né? Que pode ser do gargalo, de ser um gargalo, pode ser pela oportunidade, pode ser pela variação, né? Pelos tempos loucos que tem de setup e assim por diante. Pré-requisito para as filmagens. Olha, seria bom que você explicasse para o pessoal antes de filmar. Se você coloca uma câmera ali, o pessoal, peraí, o que é isso aí, né? Não, você, antes de fazer a troca, tal, você conversa com o pessoal que está envolvido, com o operador, se for um só, ou com o ajudante dele, enfim, com o colorista. E o que você vai falar? Falando assim, olha, o objetivo aqui não é achar culpado, não é criticar, isso daqui não vai sair da empresa, essa filmagem, isso aqui não vai para o Facebook, nem nada. É apenas para a gente poder melhorar os nossos processos, tá bom? Combinado? Faça normal como você costuma fazer. E às vezes, em muitos lugares, eu costumo avisar com antecedência, eu não pego de surpresa, né? Então a gente avisa o seguinte, né? Amanhã, às 10 da manhã, vai ter um setup na máquina tal e nós vamos acompanhar, mais ou menos às 10, né? Nós vamos acompanhar o setup filmando e tal. Ah, o pessoal prepara, viu? Eu tenho filmagens assim que o pessoal estava super preparado. Só que na hora, meu amigo, não existe um setup que eu fiz até hoje, não existe, e sem ter método, né? Sem ter preparação, em que alguma coisa aconteceu. E muita coisa acontece. Chega a ser divertido, né? Ou a gente pode dizer assim, seria cômico se não fosse trágico, porque é uma perda. Mas, muitas vezes, isso daí ajuda a gente a entender o que está errado no nosso processo. Então, olha, desde coisas como a ferramenta que a pessoa não acha. Tem uma filmagem que o operador, ele estava assim, concentrado, querendo não fazer a filmagem, está sendo filmado, né? Então ele está correndo ali, e ele não acha a chave, era uma chave Allen, para abrir um parafuso lá para trocar o cilindro da máquina. Ele não achava essa chave. E essa chave estava no carrinho. Então a filmagem mostra a chave no carrinho, mas ele sai, ele leva assim, uns 5 minutos para descobrir onde estava a chave, para lá e para cá. Né? O que significa isso? Falta de organização. É claro, ele estava nervoso, tal. Pode ser que no dia a dia isso não aconteça, né? É claro que isso não acontece todo dia, mas eventualmente acontece. Outra coisa, por exemplo, né? Tem filmagem que eu tenho, é óbvio que eu não vou a filmagem que eu vou passar para vocês é aquela que eu tenho autorização para fazer isso, tá bom? Nós vamos ver exemplos de filmagem aqui. Mas olha que interessante. No momento da filmagem, então você vê o pessoal colocando os anilocks na máquina, trocando anilocks, máquinas modernas, tal, e trocando os clichês, né? Daqui a pouco ele terminou, né? A filmar, terminou, aliás, as trocas. Aí passa um tempinho, aí você vê um operador conversando com o ajudante ali, eles discutindo alguma coisa, tal. Daqui a pouco eles abrem as portas de novo da máquina. O que aconteceu? Colocaram os portas clichês na posição errada, né? Trocaram. Tenho certeza que já aconteceu com você. Então, por essa razão, é importante que o setup realmente seja algo observado na filmagem, né? Coisas que acontecem no dia a dia. Frequentemente as pessoas são muito resistentes ao pensamento de serem fotografadas ou filmadas em vídeo, não é verdade? Eu me sinto incomodado, né, se eu for filmado aquilo que eu estou fazendo. Infelizmente é incômodo mesmo. Mas você deve explicar cortesmente, como diz aqui, né? É cortês explicar às pessoas o que você está planejando fazer. Então não chegar na máquina, de repente, vamos filmar agora, assim, né? A pessoa toma um susto. Né? Explica, fala que o objetivo não é achar defeito, fica tranquilo, faz do seu jeito e a gente quer realmente melhorar os processos, tá bom? É importante que o supervisor esteja acompanhando e que dê aval, né, para isso. Antes de filmar, tem uma ideia geral da operação de setup, sim, porque senão você vai colocar a câmera num lugar em que ela não está, não é legal. Então, dependendo da máquina, máquinas menores são melhores para se fazer isso. Por exemplo, máquinas de rótulos e etiquetas, que são máquinas pequenas, apesar da modular ser comprida, você pode posicioná-la de uma certa forma que você pega a máquina inteira e a posição. Durante todo o tempo você não precisa tirar ela do lugar. Assim como a máquina de tambor central, né? Tipo as máquinas tantos de rótulos, as máquinas também de formato médio. Geralmente você pode posicionar a câmera no lugar e deixar ela o tempo todo lá. Agora, banda larga, que são máquinas muito grandes, às vezes são máquinas realmente grandes, talvez você tenha que deslocar. Então você tem que ter uma visão geral. Então antes de começar, planeje, pense aonde que você vai colocar e posicionar a filmagem. Combinado? É útil também fazer uma lista de verificação de todas as coisas que você deseja descobrir. Por exemplo, faça um checklistzinho ali antes, por exemplo. Como é que o pessoal está se lidando com as ferramentas que são usadas ali durante o setup?
Por exemplo, existe alguma forma que um operador, de um operador para o outro, ele está fazendo diferente em relação à troca, por exemplo, de camisa, a troca dos clichês? Eu já vi que tem certos operadores que vão, né, na hora ali ele vai vendo e ele chama o ajudante, ó, esse daqui você põe no grupo tal, o cara vai lá e coloca lá no grupo tal. Aí daqui a pouco o ajudante volta, aí ele vai lá, larga o que está fazendo, bom, acha lá, procura, pega, bom, esse aqui é no outro lá, você vê a pessoa indicando. Então, e já tem outros operadores que ele põe no papelzinho, ele já escreve, ele põe papel simples mesmo, papel de caderno, sei lá, um papel qualquer, ele escreve lá, primeira cor, então ele coloca a cor tal, amarelo, segunda cor, magenta e assim por diante, entendeu? Então, observe isso, faça um checklist para ver se você vai pegar esse tipo de coisa durante mesmo, já durante o processo de filmagem. Outra coisa importante durante o processo de filmagem é você já observar também, com a lista que eu vou passar para você, você pode já anotar as operações que eles estão executando. E depois você pode também conversar com os operadores sobre o que foi feito. Apresentar o vídeo depois, aí já fez a filmagem, o vídeo está pronto. Então você vai apresentar o vídeo ao operador para confirmação imediatamente após ter sido produzido, se possível. Terminou? Aí você mostra um pouquinho para o operador, né, como é que foi e tal, olha, mostra ali na câmera mesmo tal. Isso se der tempo, porque às vezes não dá tempo. Mas mostra que você fez a filmagem e que foi uma filmagem que ficou boa tal. Agradece ele, ó, muito obrigado pelo seu apoio aí, pela sua disponibilidade e tal, certo? É importante fazer isso aí. Bom, aí nós chegamos na questão da equipe de análise. Uma vez que você tem a filmagem, uma vez que também que você fez a documentação, levantando a sequência de operações em que fez isso, é importante agora tomar tempo para quê? Para assistir isso. Você vai marcar então. Eu sugiro, por exemplo, quando eu sou gestor de alguma fábrica, ou quando eu fui gestor, ou quando eu faço e tenho inferência na gestão da fábrica, eu sugiro que o gerente participe desse momento. Que o encarregado, o supervisor também participe, o líder de turno participe, engenharia de processo, coloquei uma interrogação porque se tiver, né? Aí se for engenharia de processo, se a sua empresa tiver, se não tiver, não participa. Operadores, e vou dizer mais, essa parte seria encabeçada, se tem engenharia de processo, essa parte de melhoria de setup, ela deve ser organizada e preparada pelo pessoal de processo, tá bom? Mas se não tem, o gerente deve estar à frente disso, junto com o supervisor, líder, enfim, para fazer isso acontecer. Envolver operadores daquela máquina específica que você fez e também o pessoal de apoio. Por exemplo, traz lá, sua empresa tem montador de clichê, traz ele lá. Meu amigo, você vai descobrir quantas ideias boas esse pessoal tem. O montador de faca, o pessoal da qualidade, enfim, colorista, traz esse pessoal para lá. Colorista é muito importante também participar. Bem, aqui tem, nós falamos de filmagem, e durante a filmagem você pode fazer isso, ou mesmo, vamos lá, durante a filmagem não deu tempo de você fazer. Agora na filmagem, você pode já com a equipe ali, fazer o seguinte, então vamos lá, vamos fazer uma descrição agora. Essa planilha aqui é bem simples, na verdade eu vou deixar aqui nessa aula, tá? Você pode baixar essa planilha para você, é uma planilha Excel. Mas na hora você imprime ela e vai colocando, ou no seu computador, de repente encosta o laptop lá, você já vai colocando lá. Ou, se não deu para fazer durante o setup, agora você faz olhando a filmagem. Então vamos lá. Descrição da atividade, etapa 1. O que o operador fez? A primeira coisa. A primeira coisa foi que ele escorreu as tintas, por exemplo. Né? Tempo, quando foi que ele iniciou? Quanto tempo de início? Né? Tipo de atividade, se é interna ou externa. E interna e externa. Lembra disso? Se é uma atividade que ele só deve, se ele consegue fazer, por exemplo, escorrer a tinta. Ele só consegue fazer quando? Só consegue fazer depois que terminar o serviço. Então é uma atividade interna. Então você coloca a atividade interna ali. E o tempo da atividade. Então, por que é importante marcar o tempo? Aí você marca o tempo total, ou o tempo que ele finalizou. E observações e sugestões. Também é importante você colocar a máquina, que máquina você utilizou aqui, né? Aqui. E o produto e também, aliás, saiu desse produto e foi para esse produto. Importante colocar ali. Análise da filmagem e documentação. Então, nesta etapa, a equipe trabalha em conjunto para identificar todos os elementos do setup.
A maneira mais eficaz de fazer isso é o quê? Gravar o setup inteiro e em seguida trabalhar a partir da fita de vídeo para criar uma lista ordenada de elementos, cada um dos quais inclui a descrição, que trabalho é executado, né, e assim por diante. Custo do tempo, aliás, custo no tempo, quanto tempo o elemento leva para ser concluído. Então, tudo isso você pode anotar lá. E outra, você pode incluir também quem participou daquela operação, por exemplo. Você pode colocar aqui, por exemplo, quem participou nas sugestões e observações ali. Quem escorreu a tinta foi o operador. Então, se tem auxiliar, o que o auxiliar foi fazer? O que o auxiliar está fazendo também naquela hora? E vai elencando. Eu sei que tem etapas que são feitas de que forma? Paralela. Enquanto o operador está escorrendo a tinta, o auxiliar ele está fazendo outra atividade ali. Isso pode acontecer. Mas vai colocando uma debaixo da outra, conforme você vê ali, tá bom? Algumas dicas então nessa fase. Vamos falar de elementos. Né? O que é elemento? Uma mudança típica resultará na documentação de 30 a 50 elementos, ou seja, no linguajar da metodologia, os elementos são as etapas ou as operações que são feitas, tá bom? Isso pode ter de 30 a 50, é verdade. Às vezes tem menos, mas aí você está simplificando demais, tá bom? Nosso setup só tem 10, só teve 10 elementos. Não, pode ter certeza que tem vários. Buscar carrinho, sei lá, você vai colocar ali o que aconteceu, buscar bobina. Depois a gente vai simplificar isso. Depois que a lista completa tinha 50 elementos, a gente vai descobrir que agora a gente conseguiu passar para 30, sendo que parte dessas operações eram antes e partes eram depois, tá bom? Post-its, né? Post-its são aqueles papéis amarelinhos que você sai colando. Então, o método rápido de capturar elementos é criar uma série de post-it que estão presos a uma parede na ordem em que elas são realizadas durante a transição. Como é que eu faço isso? Às vezes você tem um pessoal um pouco mais, vamos dizer assim, habilitado para isso e acostumado com isso, você monta numa sala, ou lá na sala de treinamento, ou na sala de reunião, ou na sala da gerência, ou em algum lugar, um painel ali. E por que o post-it é interessante? Né? Essa operação, hoje ela está assim, ó, é essa sequência de operações. Ela começa com essa, com essa, com essa. Agora, como é que nós podemos agora tirar da interna para a externa? Opa, pega esse post-it aqui, coloca para cá. Esse post-it, né, porque ele é fácil de mover, agora coloca para cá. Então nós temos o pré, o durante o setup e o pós-setup. Tudo com post-it que você vai mudando de posição. Então é uma maneira fácil de você fazer isso aí. Então algumas dicas nessa fase aí. Homem e máquina. Então certifique-se de capturar tanto elementos humanos, no caso o que os humanos estão fazendo, né, o que o operador está fazendo, quanto que a máquina também está fazendo, elementos que o equipamento está fazendo. Que tipo de equipamento, que coisa que a máquina pode fazer? Por exemplo, máquinas mais modernas, ela tem um sistema de limpeza automática. Então ele aperta o botão, a máquina sozinha faz a limpeza. Então, limpeza dos grupos impressores de maneira automática precisa ser incluída também. É claro, porque é uma operação que está acontecendo. Mas ela é automática. Tudo bem que ela é automática, mas é importante que ela entre em algum momento ali. Por quê? Porque alguém tem que apertar o botão para que essa operação aconteça. Percebe? Também, conforme nós discutido, os elementos humanos são geralmente mais fáceis de otimizar. Então, por quê? Porque a máquina, às vezes, ela tem a limitação mecânica, elétrica ou eletrônica dela. Mas os operadores não, você consegue com o tempo mudar a estratégia. Aliás, grande parte do sistema de melhoria de setup está relacionado ao homem. Outras observações. Durante a filmagem do setup, vários observadores tomam notas. Às vezes, os observadores vão notar coisas que são perdidas, por exemplo, no vídeo. Não é? É importante também. Então, quando o operador está lá, fala, não, espera um pouquinho, está faltando essa operação, ó, não está na filmagem aí, porque isso aí aconteceu atrás da máquina. Ou, naquela hora, estava acontecendo isso e a filmagem não mostrou. E observar, apenas deixe a transição tomar o seu curso normal dos elementos. Isso é importante porque, às vezes, na hora da filmagem, a gente tem a tendência, por exemplo, essa filmagem que eu fiz lá da chave, sinceramente, eu poderia ter gritado para o operador, falar, amigo, a chave está aqui, ó, no carrinho. E aí você fala, poxa, você poderia ter feito isso, não fez, hein? Você sacaneou o operador. Eu falei, não, mas se eu não tivesse ali, na verdade, eu estava ali, mas estava cumprindo, então, uma tarefa importante. E isso foi muito importante, sabe por quê? Esse operador,
E ele está na empresa lá até hoje. É um dos melhores operadores para setup nessa empresa. É um dos melhores operadores. Por quê? Porque ele aprendeu a lição. Hoje, nunca mais esqueceu uma ferramenta. Então, se eu tivesse gritado na hora ali, não ia fazer muita diferença para ele. Aí ele achou a chave, beleza, ele saiu rodando. Mas aquilo acabou ajudando ele com uma lição muito importante. Ele mesmo falou isso depois, né? E a entrega desta etapa deve ser uma lista completa de elementos de transição, cada um com uma descrição e tempo e custo também, muitas vezes, se for possível. E que custo é esse? O tempo geralmente é um custo. Então, você relatar isso, o tempo perdido disso seria importante. Outra coisa também no caso do post-it, né? Você pode anotar a operação, quer dizer, o número da operação, ela é número 3, operação tal, e o tempo que ela levou. Porque se você montar um quadro com o pré, o durante e o pós-setup, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você mudar o post-it de posição, você soma também na base ali o tempo que você levou para isso. Né? O tempo, agora você soma os post-it aqui. Opa, quando eu tirei aqui do interno, passei a operação, por exemplo, colagem de clichê, passei para cá, então agora, eu ganhei tanto tempo. Então agora só o setup em si, eu já tenho uma melhoria. Isso só na observação. Antes de começar a implementar, você já sabe quanto tempo você já pode ganhar. Não é legal isso, gente? Então, vamos lá, vamos partir para isso. E o que observar na filmagem e também na documentação? Agora eu vou te dar umas dicas de que pode acontecer. Mais dicas, na verdade. Né? Essa aula é muito rica nisso. Distância das peças, agora você começa a observar. Por exemplo, distância das peças necessárias para remover as partes que serão alternadas. Por exemplo, anilox, porta-clichê, né? Tinta, e assim por diante. Ou na falta das ferramentas, ou na desorganização, que irá provocar uma busca dessas mesmas ferramentas. Ferramenta desorganizada. Tem operador, você vai perceber que ele é super organizadinho. Então ele tem uma maletinha. Às vezes a maletinha dele é bem organizada, às vezes não é. Às vezes ele abre a maletinha, você fala, oh, ponto positivo, ele tem uma maletinha onde ele guarda as ferramentas. Ponto negativo, ele não acha a ferramenta dentro da maletinha dele. Distância, falta de desorganização dos produtos, de limpeza dos grupos impressores, por exemplo. Tem grupo impressor, tem que limpar na mão. E agora? Está longe, então ele vai ter que ir lá buscar, né, material de limpeza, trazer para cá, uma trabalheira. Distância, falta de desorganização das partes que irão ser ajustadas na impressora. Já dei um exemplo agora há pouco, mas, por exemplo, o que é ajustado na impressora? Anilox, troca de anilox é comum. Não deveria ser, anilox é uma coisa para ficar fixa na máquina. Mas a gente sabe que muitas empresas têm que trocar o anilox. Porque não tem um método ainda. Até esse curso aqui, até esse momento do curso, acho que você já deveria estar fazendo algum trabalho de fixar os anilox na sua máquina. Eu insisto com isso, tá? Ele é importante, ele otimiza demais o setup. Falta o desconhecimento das ferramentas adequadas para a execução dos ajustes necessários. O cara não tem a ferramenta, ele simplesmente não tem. Ele tem que sair pedindo para alguém, para o colega da máquina do lado. Fulano, impresso, eu estou cansado de ver isso, tá, gente? Eu não sou uma pessoa teórica nisso, não. A minha expertise de setup é desde 1996, vou até marcar a data para você. Quando eu iniciei meu primeiro trabalho de setup numa empresa, para valer. Então, olha só. Ou o desconhecimento da ferramenta. O cara ele está numa máquina nova para ele. E aí ele foi fazer a troca lá, cadê a ferramenta? Ele não sabe qual ferramenta que usa para fazer aquilo lá. Inabilidade de execução da regulagem da impressora. Pode ser que o operador ele seja novo naquela empresa, então para aquelas máquinas, ou ele seja novo naquela máquina. Então o que aconteceu? Você vê que o operador ele não tem habilidade para acertar aquela máquina. Ele vai demorar para ele criar habilidade. E na Flexo nós sabemos que boa parte a Flexo demanda habilidade, expertise do operador. Subjetividade das informações para execução da OP ou pela contrariedade de informações. Olha só. Isso é comum também. O cara pega a OP, na hora do setup, ele fala, peraí, isso aqui está dizendo que eu tenho que colocar a foto celular aqui, porém a puxada e o tratamento está do lado contrário. E aqui está dizendo que é assim mesmo, não é. A própria experiência do operador fala para ele que ele não pode colocar a bobina nessa posição porque vai dar errado. Só que ele não sabe se é assim mesmo ou se não é. Então ele tem que sair dali, larga o que está fazendo e ele vai atrás do PCP. Ou ele vai chamar o PCP, ou ele vai pedir para alguém chamar o PCP. Enquanto isso, aquela operação que ele ia fazer, não vai fazer. Talvez ele vai fazer outra, o que vai truncar as operações. Falta ou necessidade de espera de equipamentos auxiliares, por exemplo, carrinhos de remoção.
né? Vamos falar aqui de banda estreita, a bobina até que é leve, mas em muitos tem bobinas muito pesadas também para banda estreita. Agora, no caso de banda larga, geralmente o cara não consegue carregar uma bobina sozinho. E não tem. E o carrinho, cadê? Está quebrado, está longe, levaram para outro setor. Falta de mão de obra auxiliar na execução de operações que necessitem de mais profissionais. Sim, tem operações que não dá para fazer sozinho. Né? Banda estreita é mais comum, mas tem operação que não dá. Mesmo em banda estreita, tem hora que você precisa de outra pessoa. E às vezes você não acha essa pessoa para te ajudar naquele momento. Então, ou você fica esperando, ou você chama alguém, ou pede para chamar alguém para te ajudar. A ausência de um procedimento padrão de preparação. É sobre isso que nós estamos falando. Não tem método. Então, não tem um procedimento para seguir. Espera da aprovação para iniciar a produção. Já aconteceu comigo. Primeira vez que eu fiz a gestão de uma empresa, passei na máquina, uma máquina grande, e o operador estava encostado no painel, tranquilão assim, né? Tá bem assim, até de braço cruzado, tranquilão. E eu sabia que tinha tido o setup, tanto é que eu passei na máquina para ver se já tinham terminado o setup. Falei, e aí, beleza? Ele falou, beleza. Ele fez assim, né? E tudo certo aí? Ele falou, tudo certo. Eu falei, estava fazendo setup. Ele falou, sim, mas já terminei. Eu falei, já terminou tudo? Toda a mecânica, cor? Ele falou, tudo. Então por que você não roda a máquina? Falei para ele. Ele falou, não, eu estou aqui, estou esperando. Eu falei, esperando o quê? Esperando a aprovação. Eu falei, aprovação de quem? A aprovação do supervisor. Ele tem que vir aqui para dar uma rúbrica, né, para assinar a amostra para eu poder rodar. Mas a cor já está certa? Tá. Já foi trocado tudo certinho. Na sua opinião, como é que tá? Ele falou, tá filé. O operador falou. Então a cor tá tudo certo. Por que ele não roda? Porque a empresa, burocraticamente, o supervisor tem que assinar a prova e colocar na beirada da máquina para ele poder seguir. Aí eu chamei todo mundo, falei, a partir de hoje, o supervisor não aprova mais. Você que é operador, quantos anos você tem de casa? Aquele operador tinha mais de 20 anos já rodando a máquina. Não a mesma máquina, mas na área. Eu falei, você sabe dizer quando uma coisa está boa ou está ruim? Ele falou, sim, claro que eu sei. Senão eu não posso rodar a máquina. Eu falei, pois é. Então, você viu que está bom? Sai rodando. Não, mas e se eu errar? Eu falei, não, você não vai errar. Por que você erraria? Você não acabou de falar que você tem tanta experiência? E eu confio em você. Não, mas e se errar? Eu falei, se você errar na boa intenção de acertar, deixa comigo. Eu não vou te prejudicar. Agora, que você não pode errar todo dia. Aí não. Mas se você vê que está tudo certo, sai rodando. O que a gente não pode é ficar com uma máquina no setup parada esperando a aprovação. E cadê o supervisor? Sei lá, estava em outra área da empresa. Tinha ido no banheiro, não sei onde ele estava. E não quero saber também. O fato é que a gente não pode depender de aprovação. Eu estou falando de supervisor, mas pode ser o encarregado, pode ser o controle de qualidade. Tem coisas que realmente o controle precisa aprovar. Mas o que seria isso? Talvez textos e tal. Agora, se você é operador, você sabe quando está bom e quando está ruim, você tem que sair rodando. Minha opinião, ok? Você pode ter uma opinião diferente a respeito também. Bem, observe o seguinte: busca de cartelas de padrão de cor. Na hora do setup, agora vamos acertar a cor. Tá, cadê a cartela? Não tá. Ninguém. Agora essa cartela ela está em algum lugar, ou lá no PCP, ou lá no controle de qualidade, ou na sala da gerência. Alguém vai sair atrás dessa cartela. Já perdeu tempo. Busca de parafuso porca e arruela. Por quê? Porque na hora do setup você descobre que o parafuso está que está espanado, então você não consegue mais usar a ferramenta. Aí você tem que ir atrás de alguém para tirar e para colocar outro parafuso. Busca de carrinho transportador de bobina. Busca e procura de ferramentas necessárias à operação de setup. Busca e procura de gabaritos. Busca e procura de equipamentos de medição, tipo viscosímetro, densitômetro, espessímetro, sei lá. Busca de material de limpeza. Limpeza também, durante o setup, consome muito tempo. Alguns falam assim, espera um pouquinho, você fala de limpeza, e agora? E se derramar uma tinta no chão? Se derramar uma tinta no chão, eu jogo um papelão em cima. Sério, tô brincando não. Durante o setup eu não vou limpar essa tinta. A não ser que o estrago foi muito grande e corre risco de acidente. Agora, se correr risco de acidente, a prioridade é limpar, isso não tenha dúvida, tá bom? Agora, cai um pouco de tinta no chão ali, dá para jogar um papelão por cima, não vai jogar plástico, você vai cair, né? Mas um papelão por cima ali e não vai correr risco de alguém escorregar nem nada, eu sigo em frente. Depois do setup, que a gente chama de pós-setup, aí sim, opa, vamos limpar agora, deixar limpinho isso aqui. A máquina já está rodando, agora sim, vamos fazer a limpeza, tá bom? É dessa limpeza que eu estou falando. Busca de tintas.
procura de tubetes, pallets, assim por diante. Olha, também estou cansado de ver. Na hora H, cadê o tubete? Não tem tubete. Ou cadê a bobina de acerto? Não tem bobina de acerto. E agora? Não tem bobina de acerto. Confirmação de ordem de produção, né? OS, OP, OF, o que você quiser. Né? Instruções de setup. Confirmação de cilindro, de clichê, de tinta. Aguardo de empilhadeira. Remoção e ajuste de anilocks. Remoção e ajuste de Dr. Blade. Remoção e ajuste de mangueira de ar. Remoção e aperto de porca e arruela. Soltura, remoção e aperto de parafuso. Acerto de cor. E aprovação por parte do controle de qualidade. Então, conforme nós vimos, o acerto de cor ele é crítico. Nesse ponto, olha só, nós estamos chegando aqui, concentrando nesse módulo, muita coisa que você já viu lá atrás. Por exemplo, não perder tempo com acerto de cor, como fazer a aprovação correta das cores, usar o espectro densitômetro, usar o espectro fotômetro ou um colorímetro para se fazer a medida do ΔE, para você fazer o acerto de cor rápido. Tem tanta coisa, gente, nesse curso aqui, tanta informação, que agora, né, para o setup, você pode usar essas ferramentas. Porque eu poderia fazer esse módulo no começo do curso, mas ele estrategicamente está agora. E antes de começar a parte de máquinas, né? Porque a partir do módulo seguinte, a gente já entra na parte de maquinário. Então é estratégico colocar esse curso agora. Muito bem, chegamos aí ao final desta aula. Eu espero que você tenha gostado. E olha, só estamos no passo 1. O setup ele é extremamente importante, ele é extremamente útil para você. Eu tenho certeza que só essa aula aqui já te ajudou muito a abrir sua mente nesse sentido. Eu tenho certeza. Então, no grupo de WhatsApp lá, no grupo de WhatsApp, no grupo você pode, aliás, num grupo de WhatsApp não, no WhatsApp, se você gostou, se você achou interessante, pode aplicar, por favor, coloca lá, me manda uma mensagem lá positiva dizendo que você gostou dessa aula, tá bom? Então, o que nós vimos nessa aula aqui? A questão do diagnóstico. Tem duas formas que nós fazemos. Nós podemos observar, anotar numa lista a sequência de operações, isso enquanto filmamos, ou se não vamos filmar, por alguma razão a empresa não quer fazer essa filmagem, ou porque não permite alguma coisa, você tem que fazer a observação ali. Mas, se você fizer a filmagem, você pode fazer durante o setup e depois, com calma, observar o setup e fazer essas anotações uma a uma. Eu falei da dica do post-it também para vocês, né? Coloca ali, ó, em posições diferentes. É uma dica muito legal que você pode utilizar. Então, tem muitas formas que você pode realmente fazer e otimizar o seu setup. Muitas dicas importantes, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final dessa aula. Te vejo então na próxima aula.